filme nacional mais aguardado do ano e provavelmente o filme brasileiro mais aguardado também dos últimos anos. Bacurau estreia nos cinemas nacionais oficialmente no dia 29, né, de agosto. Eu assisti o filme na pré-estreia, então tô aqui comentando em primeira mão e mais pra frente aí outras pessoas também vão comentar o que é esse filme, o que é esse acontecimento no cinema brasileiro. Bacurau é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, né, que dirigiu também O Som ao Redor e Aquários, e aqui também co-escrito e co-dirigido pelo Juliano Dornelles, que trabalhou com o Kleber nos filmes anteriores dele. Esse filme, o Bacurau, tem uma gestação, segundo eles, de 10 anos, desde 2009, né, que eles vêm trabalhando nesse roteiro, que eles vêm pensando nesse filme, e só agora que ele ficou finalizado e foi exibido lá no Festival de Cannes, né, vencendo aí o prêmio do júri do festival, que ano passado deu para o extraordinário Cafarnão, enfim. E marcou a história, né, porque é a primeira vez que um filme nacional ganha nessa categoria no Festival de Cannes. A história se passa num futuro não muito distante, no próprio filme diz assim, daqui a alguns anos, né, e a gente acompanha uma cidadezinha chamada Bacurau. Cidadezinha, na verdade, é um vilarejo, uma ruazinha bem pequena, com mais ou menos 80, 90 habitantes por aí. E aí a gente tem uma série de assassinatos que começam a acontecer aí, instalando o pânico na região, né? Todos os moradores começam a ficar desesperados com isso que está acontecendo, coisas sendo sabotadas, enfim, o pânico vai crescendo cada vez mais, a gente não sabe exatamente quem está provocando isso, pelo menos até um certo momento do filme. O Bacurau, ele é um filme que é difícil de classificar dentro de um gênero só, ele se renova constantemente em termos de tom, em termos de gênero. Ele começa nessa cidadezinha com dois personagens chegando na cidade levando água potável, a matriarca, digamos assim, da cidade, interpretada pela Lia de Itamaracá, morre com 94 anos, então uma das pessoas que está ali chegando, interpretada pela Bárbara Collen, está ali, é a neta da personagem, então chega para oferecer um apoio à família, então você acha que vai acompanhar o cotidiano dessas 3, 4 pessoas, mas aí ele vai se expandindo e a gente vai conhecendo um pouco de cada personagem ali naquele vilarejo, então todo o primeiro ato é dedicado à explanação, digamos assim, das pessoas que moram por ali. Então a gente conhece eles, a gente conhece a dinâmica da cidade, a gente conhece a dinâmica política, inclusive também não quero falar muito mais sobre isso, de como as coisas se desenrolam ali, e mais pra frente isso vai se transformando. A gente vai acompanhando também outros pontos de vista que vão fazendo o filme crescer cada vez mais em vários sentidos. Os filmes da gente, assim, os filmes do Brasil, eles têm uma coisa interessante que também acontece curiosamente no cinema iraniano, que é refletir a realidade de maneira bem imediatista, né? Isso também acontece no cinema de horror independente americano. É interessante porque, assim, quando você olha pro Som ao Redor e pro Aquários e nota essas tensões borbulhando, né? Essa coisa fervendo cada vez mais ao ponto de começar a evaporar, no caso do Bacurau, a gente já nota essa coisa transbordando mesmo da panela e sujando o fogão inteiro, assim, eu tô usando essa metáfora bem óbvia para deixar claro o quanto o filme é extremo. Inclusive ele traz de volta do Som ao Redor essa questão do filme coral, né? De um filme que não tem um personagem central, que baseia o discurso dele ali na mão de um grupo de pessoas, mas assim, a parte, essas semelhanças, diferenças, o Bacurau é claramente um retrato do Brasil que a gente vive hoje. Quando eu falo isso, eu não estou falando especificamente que os filmes foram pensados para falar naquilo, mas que eles refletem muito claramente o que está acontecendo na realidade em que eles se inserem. E o Bacurau é curioso porque ele é um filme muito, muito violento, muito, muito exagerado em vários aspectos, né? Exagerado na maneira como... exagerado na fotografia, exagerado na quantidade de referências, exagerado no texto, exagerado na maneira como ele caracteriza alguns personagens. E a questão da violência é importante porque o filme não poderia ser diferente, assim, não é que a ultraviolência do filme seja necessária, né? Mas não tinha como responder a essa realidade tão violenta, tão brutal, tão grotesca em que a gente está vivendo de uma maneira amena, de uma maneira sutil. Tecnicamente falando, assim, já que eu comentei a questão dos exageros, é um filme que atira para vários lados e é curioso que ele consegue manter uma unidade muito grande, é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu acho que só nos melhores filmes sul-coreanos eles conseguem fazer isso, que é mudar de gênero constantemente, mudar de tom constantemente, mudar a estrutura que você espera constantemente e ainda assim manter uma consistência, né? Manter uma unidade, que eu acho que no papel, assim, devia ser o mais difícil para concretizar na execução, né? Mas se fosse para escolher um gênero em que o filme melhor se encaixa, eu acho que é o western, em especial os filmes do Sergio Leone, né? Os faroestes de Sergio Leone, porque tanto em relação a contexto, quanto em relação à locação, quanto algumas cenas-chave do filme que tem um clima, né, de faroeste mesmo, ali uns confrontos bem de filme de faroeste, mas é curioso porque é um filme bem anacrônico, né? Ao mesmo tempo que ele tem essas raízes no faroeste, ele tem várias cenas que remetem, por exemplo, a Star Wars, ele tem umas cortinas que são bem do cinema americano dos anos 70,
Ele usa até alguns elementos do imaginário visual antigo, assim como... Eu não queria falar, mas enfim, sem entregar muita coisa, tem uma espécie de disco voador no filme. E é da maneira mais interessante possível, assim, porque ele consegue dar um realismo àquilo dentro daquele contexto e ao mesmo tempo manter essa questão do imaginário, que tem tudo a ver também com a primeira cena, né? A cena que abre o filme. A cena que abre, inclusive, pra mim, é uma citação ao mesmo tempo ao Star Wars, ao Gravidade e ao Queime Depois de Ler dos irmãos Coen. Quem viu esses 3 filmes vai entender do que eu tô falando. A trilha sonora é abertamente uma homenagem ao John Carpenter, é chovendo molhado dizer isso, até visualmente ele tem algumas referências nesse sentido, e é curioso porque ela também vai mudando ao longo do filme, ela também começa de um jeito, também parte por outro, e vai utilizando algumas músicas já conhecidas mesmo para dar certos tipos de sensação, e todas as sensações que ele quer transmitir ele consegue. Quando o filme sai um pouquinho daquela questão da comunidade, do primeiro ato, dessa coisa mais lenta, que mesmo assim já é tratada com um visual bem saturado, o que é diferente do que a gente também esperaria de um filme realista, né, com aquela coisa do próprio Aquarius, do som ao redor, que tem uma imagem mais lavada e tal. Quando ele sai disso, ele já parte para um tipo de cinema que é mais tradicional, assim, já fica com cara mais de cinema americano mesmo. Eu tô falando isso porque, assim, não é só porque os personagens estão falando inglês num momento específico, mas tem uma cena numa mesa em que os personagens estão conversando e é uma conversa longa, é uma cena de, sei lá, 10 minutos por aí, e a cena, tanto o desenrolar dos diálogos, quanto o tom, quanto a maneira como a cena termina, lembra muito, por exemplo, o cinema do Tarantino. Eu também não posso falar muito mais do que isso, mas essa coisa de uma expectativa criada em cima de um acontecimento em específico e uma certa conversa meio jocosa, que preserva um tom de ameaça, que é uma coisa que o primeiro ato do filme não tinha, então ele já está ali plantando semente para o que vem depois. Então, assim, enquanto a ficção científica meio que permeia todos os elementos, até de cenários, por mais sutis que sejam, tem que prestar atenção para perceber, o filme sai do drama para o filme de thriller, né, pro filme de ação, pro filme de aventura, pro filme de faroeste. A ação nunca é explosiva como um filme de ação típica, por isso que eu não acho que a ação seja a palavra certa, mas ele tem alguns momentos mais eletrizantes, assim, que eu acho que funcionam muito melhor na maneira como ele cria o suspense do que necessariamente na execução da ação. É por isso que eu tô dizendo que eu prefiro ver o Bacurau como um faroeste, como um filme com esses confrontos e com essas tensões, mais do que como uma realização de ação, sabe? Ele não tem, digamos, set pieces de ação, ele tem criações de expectativa para momentos muito fortes, momentos muito marcantes. Dentro disso, eu gosto de dizer que, assim, eu acho a transição do segundo para o terceiro ato impecável, tanto em estrutura, quanto em direção, quanto em roteiro. Eu acho que o filme cresce em todos os sentidos. Se ele já estava sensacional até aí, ele fica mais impactante ainda. Ele tem um senso de humor que funciona durante a duração inteira, mas ele vai se perdendo à medida que acontecimentos mais trágicos vão acontecendo no filme. E ele também ganha um senso de catarse muito genuína, né? Ele tem uma coisa de entretenimento, ele quer entreter, ele quer que você sinta uma certa emoção, e ele funciona dessa forma. Eu acho muito franco do filme que ele abraça elementos do filme de gênero sem muita vergonha, né? Ele consegue ser um filme de vários gêneros que ao mesmo tempo abraça a coisa do filme de gênero. E isso é uma coisa muito bacana, isso é uma coisa que a gente tem muito raramente no cinema nacional e mais raramente ainda no cinema pernambucano. O filme tem uma coisa universal que eu gosto muito, que é essa coisa da luta pela sobrevivência a todo custo e da comunidade, né? Ele cria um senso de comunidade muito forte no primeiro ato para os acontecimentos que se desenrolam mais pra frente se tornarem incríveis e a gente torcer por essas pessoas, mas se tem algum elemento muito, muito específico no filme, não são nem as alegorias em si, porque eu acho que as alegorias elas funcionam pro Brasil de modo geral, mas o senso de humor dele é muito pernambucano, até na maneira como um personagem fala numa cena, ele fala a palavra gaiato, e de fato o filme tem uma gaiatice mesmo que é bem do povo pernambucano. Eu acho que tem algumas cenas aqui que vão ser piadas apenas para as pessoas de Pernambuco. As pessoas de fora de Pernambuco talvez não entendam como piadas, porque a mesma coisa do Aquarius também tem um pouco disso, essas, digamos, piadas internas, né, entre os personagens e dizeres populares que para algumas pessoas de fora de Pernambuco fica tipo, qual é a graça disso? Imagina para as pessoas de fora do Brasil, né? Então, as alegorias políticas são ultra óbvias e isso é muito mais uma qualidade do que um problema. Aliás, não é um problema em absoluto, até porque eu falei lá no início que o filme tá dentro de um contexto
contexto em que você tem que meio que repetir coisas que são ridículas, você tem que defender coisas que você olha assim, de por que eu tô tendo que defender isso? Eu realmente preciso dizer o que todo mundo já deveria saber. Então, tanto a violência do filme quanto a obviedade da alegoria faz completo sentido, sabe? Os diálogos também são nada sutis, né? Os personagens estão conversando ali sobre uma coisa e falam, por exemplo, da boca de uma, do nariz de outra, você é isso aqui, você é aquilo outro, e aquilo ali é uma coisa bem, bem na cara o que o Kleber e o Juliano estão tentando dizer, né? Não tem nenhuma... Um filme que não faz concessões, não usa meias palavras, assim, é tudo muito, muito na cara mesmo, e ao mesmo tempo você pode esquecer completamente disso, caso queira, o que não é o meu caso, e assistir aquilo simplesmente como um faroeste, como um filme que explora muito bem a região, que cria um senso de comunidade, que cria um senso de humanidade naquelas pessoas muito grande, em que dá a cada uma delas um momento ali no ato final que é sensacional, assim, talvez ele não entregue tudo aquilo que a expectativa em torno dele promete. Eu acho que talvez a melhor cena do filme nesse sentido esteja antes até do terceiro ato, a cena talvez mais vibrante esteja antes do terceiro ato, mas tudo que ele se propõe a cumprir do ponto de vista temático, do ponto de vista visual, do ponto de vista de alegoria, ele cumpre. E eu acho que quando chega no final, a gente tem essa sensação de que tá dado o recado. Vão aparecer, claro, alguns comentários falando que o filme critica uma coisa que ele mesmo faz, ou seja, que o filme tá, de uma certa forma, advogando a favor dos oprimidos e falando que o povo está sendo dizimado, aquela coisa toda, e na verdade o filme responde isso com violência, né, que é contraditório isso, mas eu acho o oposto. Eu acho que o filme em momento nenhum está defendendo a violência, o filme não está tratando a maneira brutal como certas coisas acontecem de maneira correta, o filme não está dizendo que isso está certo. O que o filme diz, na minha opinião pelo menos, a mensagem que fica é que a pessoa que recebe violência, a comunidade no caso aqui, que recebe a violência, que está sendo explorada, está sendo dizimada, ela só tem dentro daquela perspectiva cultural dela, ela só tem uma forma de reagir. E que pena que a forma de reagir que elas têm é aquela, né? Mas é a única forma de reagir que elas têm. E elas não vão perdoar não, elas vão reagir até o fim mesmo. Quem sabe a gente volte a falar de Bacurau aqui mais pra frente. Mas enfim, de qualquer forma, amei o filme e por essas e outras a minha nota pra Bacurau vai ser 9,5. É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal também, de ativar os sininhos, né, para receber notificações quando eu postar vídeos novos, e de comentar o que é que você achou do Bacurau, o que é que você achou do Aquários, do Som ao Redor, dos filmes do Kleber, o que é que você espera do cinema nacional daqui pra frente, depois de um filmaço como esse. E é isso, um grande abraço pra todos, tchau, tchau, até a próxima.